Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem, espero que a semana tenha sido leve, abençoada como sempre é. Claro que dentro dessa romagem nossa, né, no decorrer das nossas encarnações, né, sabemos da nossa realidade de provas e expiações, mas vamos seguindo firmes, seguindo na fé, e vamos dar início à reunião de estudos hoje nossa, né, nossos estudos de domingo. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje o nosso estudo ele é voltado para o Livro dos Espíritos, né? E é sempre bom lembrar que é a primeira obra da codificação da doutrina espírita, aonde Allan Kardec, ali, em 1857, através de perguntas e respostas dos espíritos de uma ordem mais elevada, vem nos trazendo explicações, elucidações, né, e tudo mais. Deixa eu só permitir aqui. Então, dentro dessas tratativas, dentro do livro dos Espíritos, né? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Eu só esqueci de enviar um link aqui para o Patrick, a gente já continua. Pronto. Desculpe. Vamos lá, vamos continuar dando andamento aqui. Então, nessa obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de 1857, ele vem nos trazendo as respostas que, por vezes, nós, né, nós quem? Humanidade, nós espíritos que encarnamos, desencarnamos, reencarnamos a todo momento, e, por vezes, nós voltamos aqui no planeta Terra e não lembramos mesmo, porque isso é uma bênção divina, faz parte da misericórdia de Deus, para que possibilite que nós viemos a retificar algo que, por desequilíbrio espiritual, por vicissitudes que carregamos, fazemos em algum outro momento. E por que não dizer que o Livro dos Espíritos não é um conforto, né? É um conforto. Porque ele vem nos trazer os resultados, né? Vem nos trazer os resultados, vem nos trazer as respostas que, por vezes, em algum momento, a gente vem a indagar. E aí, eu vou fazer como sempre nós fazemos nas nossas reuniões, né? Nós estamos estudando, nesse momento, a lição Origem e Natureza dos Espíritos. E a última pergunta e resposta estudado na última reunião foi a 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E a resposta da espiritualidade foi: Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repita ainda uma vez que a sua origem é um mistério. É importante nós salientarmos que nós, no grau de evolução que nós nos encontramos, nem tudo nos será desvendado. Por quê? Porque nós não temos ainda a percepção necessária, tanto no campo intelectual, quanto no campo moral, de entendimento. E eu não estou falando nem do entendimento pleno, eu estou falando até de fragmentos desse entendimento. Então, o que nos é passado e direcionado?
Algo que nós ainda, nesse estado de evolução, temos condição de compreender. Então, quando, por vezes, a espiritualidade ela vem nos falando que ainda nós temos alguns mistérios, né, e tudo mais, ele sempre nos orienta inicialmente, como foi nessa resposta. Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. E assim deve ser, porque nós pouco compreendemos algo que está próximo a nós. De vez em quando a gente descobre uma pinta que apareceu no nosso corpo. Nós não conseguimos ter nem a percepção, nem a visão, nem a análise necessária para perceber algo, talvez tão próximo. A gente não consegue ver, por vezes, uma pessoa passando por dificuldade, e estou falando até mesmo de saúde mental, está do nosso lado. Então, algumas coisas não vão ser perceptíveis mesmo, porque nós ainda, dentro do tamanho que somos ainda, como espíritos, nós temos que entender que existe algo muito mais útil para ser trabalhado do que, de repente, saber a matéria que é feita Deus, como é que é essenciado determinada matéria divina, como que é feito, produzido um espírito. Então, não, isso não vai chegar para nós nesse instante. Nós começaremos a ter uma percepção mais exata a respeito disso, e sim, seremos, vamos dizer assim, um balde próprio para um determinado líquido, ali, quando tivermos no planos de mundos felizes e mundos celestes. Aí sim começaremos a compreender algo com mais afinidade. Mas, por enquanto, nós temos que preocupar com o que está ao nosso redor. Nós precisamos preocupar com o que está ao nosso redor. Somos espíritos necessitados, mas espíritos prontos também para auxiliar e para doar, né? Então, vamos nos atentar a isso. E agora a pergunta nova para nós estudarmos aqui. Fiquem à vontade, abram o microfone, venham, podem falar aí no chat. Podem também, amigos do YouTube, deixar as percepções nos comentários. A pergunta 82, ela traz da seguinte maneira. É certo dizer que os espíritos são imateriais? É certo dizer que os espíritos são imateriais. Imaterial. Nós sabemos que nós estamos encarnados num corpo material e é por vias dele que o espírito evolui, principalmente. Nós temos um corpo perispiritual, é um corpo plasmático, né? Dá forma ao espírito. E o espírito, porque nós temos três partes, vamos dizer assim, agora nesse momento aqui, né? O corpo material, o corpo perispiritual e o espírito. O espírito ele poderia ser considerado um quiescimento de luz. Mas também ainda nos foge a percepção do espírito propriamente falando. Porque, olha só, nossa, eu tive a impressão de ver um vulto. Eu tive a impressão de passar um espírito ali. Eu tive a impressão... Olha, tudo isso, ele é o corpo perispiritual. Ele é o perispírito. Que ele se faz onipresente ali, né? Ele se faz, né, naquele momento ali, né? E o perispírito, para ele, por vezes, ele aparecer, né? Ele se manifestar, ele mover um objeto, por exemplo, ele precisa de um fluido anímico de um médium. Isso faz com que ele consiga, vamos dizer assim, uma materialização mais, né, do perispírito mais fino.
tá? Então, isso é importante dizer também. Então, tem que ter um médium doando esse fluido para que o espírito ele consiga se emancipar, se apresentar melhor. Mas tem o espírito. Tem o espírito. E a pergunta aqui é a respeito do espírito. Ah, tá. O perispírito é a roupagem do espírito. O espírito, o que ele é? E aí Kardec pergunta, ele é imaterial? Ele é imaterial? É importante, é essencial essa questão, né? Bom, ele é imaterial, né? Se ele é imaterial, ele, por exemplo, é meio difícil, né? De sentir, né? Enfim. Mas vamos ver o que os espíritos vêm respondendo a respeito dessa indagação de Allan Kardec. Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? É importante. Olha só que os espíritos ele vem perguntando para Kardec. Porque nós estamos falando enquanto espíritos encarnados. Nós estamos aqui encarnados ao ponto de, olha só, nós pensamos até, isso é uma vã enganação, mas a gente chega a pensar que o mundo verdadeiro é o mundo encarnado aqui, é o planeta Terra. Que a vida verdadeira é quando nós estamos encarnadas, sendo que a vida verdadeira é espiritual. Então, qualquer pergunta, e a pergunta de Kardec, ela volta muito pelo ponto de vista do mundo carnal. Ó, eu sinto que eu sou matéria. E o espírito? Então, a gente pega como ponto de comparação o que nós estamos aqui enquanto encarnados com relação a lá. Então, a primeira coisa que os espíritos fazem aqui nessa resposta é colocar ordem nela. Ó, de que ponto de vista que você está fazendo isso? Qual que é o ponto de comparação? O que é imaterial, né? O que é imaterial para vocês encarnados, né? Continuamos aqui. E aí é importante citar, né, gente, que toda a resposta dos espíritos, claro que ele vai vir aqui citando a respeito de um cego. É importante dizer também que todo o vocabulário que nós utilizamos nos dias de hoje, talvez vai ter pontos, né, até que nós estudamos em obras espíritas, principalmente oriundas, né, lá do passado, tragam uma linguagem que talvez não seja tão apropriada para o momento dentro da evolução que nós passamos, tá? Mas os espíritos vêm respondendo da seguinte maneira: um cego de nascença pode definir a luz. Ah, não, ele pergunta: um cego de nascença pode definir a luz? Nós bem o sabemos, né, gente? Que um cego de nascença, em algum momento, em uma outra encarnação, ele veio a enxergar. Mas os espíritos utilizou um ponto único para dar o exemplo, tá? Então, um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo, ou seja, o que não tem corpo, seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É o que nós estamos até meio que tratando aqui. Oh, peraí, se o espírito ele é imaterial, ele é nada? E aí aí nós ficamos meio assim, né? Como? Né? Como que a gente vai agir dessa maneira, nesse entendimento? Então, peraí. Os espíritos vêm colocando a seguinte sequência. Olha, incorpóreo talvez seria o mais exato, o que não tem corpo. Mas eles não vêm tratando, por enquanto, da forma do espírito, né? Então, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogias. Ou seja, nós ainda não temos a percepção necessária para fazer analogias, comparações, nada com nada, porque ainda não é, para nós, ainda, no nosso estado evolutivo, não ainda é compreensível. Para a qual não dispondes de analogias e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos.
Kardec, ele vem comentando o que ele percebeu dessa resposta. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teriam palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparação, sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então, nos falta ponto de partida nesse tema. Mas dentro dos estudos e dentro da nossa evolução, nós vamos captando isso. Eu não cito o caso dos superdotados ou dos dotados, das crianças, né? E sabemos bem que os casos das crianças dotadas, superdotadas, ela é oriunda de outras encarnações, né? Elas são oriundas de outras encarnações. A trazida de conhecimentos específicos faz com que ela se torne, uma criança de 6 anos ser um doutor em matemática, uma criança de 5 anos ser já conhecedor gigantesco em física, uma criança de 3 anos que já fala mais de 6 idiomas. Então nós precisamos compreender na sequência natural das encarnações que por vezes, mesmo sendo possibilidade o esquecimento, mas algumas virtudes seja necessária que trazemos para fazer com que a própria humanidade evolua. Mas, em geral, as crianças vêm crianças mesmo. As crianças inicialmente vêm necessitando de cuidados, né? Principalmente enquanto bebês. Depois vai crescendo e vai fase por fase. Não adianta você passar, por exemplo, uma disciplina de química do ensino médio para uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental. Nós estamos nesses patamares. Eu quero compreender como que é a forma do espírito. Opa! Isso é uma competência a partir dos mundos felizes. Eu ainda estou na escola e do começo. É esse o sentido. É essa a explicação. Aí eu quero saber como é Deus. Olha, nós já podemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer a vontade dele, que é que seus filhos contribuem um com os outros, contribuem com os próximos. Jesus, que veio nos trazendo o caminho, a verdade e a vida, já havia nos alertado em vários momentos, através dos seus testemunhos, através das suas vivências, enquanto encarnado aqui entre nós. Então, talvez a gente nos pega nos pontos, e aí quando eu falo a gente, falamos nós, estamos falando humanidade, pegamos nos pontos aqui que ainda não nos cabe. Ainda não nos cabe ainda. Né? Então, é importante nós entendermos que nós temos que ter, sim, um respeito à nossa posição evolutiva e espiritual. Precisamos ter esse respeito. Mas sempre buscar o conhecimento, isso é essencial. Sempre procurar evoluir. Intelecto e moral. Né? Isso é essencial. A próxima pergunta é a de 83. Pergunta 83. Continua ainda a lição Origem e Natureza dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec.
Os espíritos terão fim? É uma pergunta grande, tá? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a individualidade terá um termo, e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará, e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Kardec, trazendo as perguntas da humanidade. É difícil uma coisa que tem começo, não tenha fim, partindo do pressuposto, do nosso ponto de vista material, de que tudo se desgasta. Né? Então, a gente pega esse ponto de vista material de que se tudo desgasta, se mecanismos desgastam, por que, que o espírito que teve um começo não terá fim também? Então, veja bem, é interessante ver, porque os espíritos, na pergunta anterior, ele vem nos trazendo uma percepção de que, nossa, realmente, a gente faz algumas analogias equivocadas dentro do campo do conhecimento que nós temos. Mas, usando-se da anterior e trazendo para cá, a gente traz uma questão assim muito essencial, que é a de quê? Que nós estamos limitados em termos mesmo do conhecimento e que é necessário, sim, fazer algumas perguntas para, assim, ter algumas respostas. E Kardec faz isso por nós. Kardec fez isso por nós, né? E aí ele pergunta, e eu acho que o principal objetivo da pergunta é esse daqui. Os espíritos terão fim? E os espíritos vêm respondendo da seguinte maneira: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Lembra daquele conteúdo de química do ensino médio que nós estávamos querendo passar para uma criança do primeiro ano do ensino fundamental? É a analogia que nós devemos saber enquanto espírito do estado de provas e expiações. Não ainda temos, e olha só, não é que não é permitido passar essa informação. Nós não o compreenderíamos. Nós não o compreenderíamos. Então, isso nos foge essa percepção. E aí a resposta é, né? Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para repelirdes. Isso não quer dizer que a gente não possa ir atrás mais para procurar saber mais. E para isso que nós estamos aqui também. O filho não compreende tudo o que o pai compreende. Nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Pronto, respondeu. Não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Por enquanto, quanto, Rangel? Enquanto nós estivermos ainda nesse nível que nós estamos, que é o de provas e expiações, espíritos ainda muito cheios de vícios, que está aqui para procurar melhorar, está aqui para desapegar, está aqui para evoluir incessantemente, intelectualmente e principalmente moralmente. São muitas respostas e eu acho que é muito interessante nós fazermos adendos com relação a isso, porque, nossa, mas eu queria saber, né, mais a fundo ainda. E aí, para quê? Vamos estudar o que está mais próximo, vamos entender melhor os processos, né? Vamos seguir Jesus na caminhada e ficaremos firmes na fé. Pessoal, nós vamos mudar de lição agora. A anterior era origem e natureza dos espíritos. E agora nós vamos começar o mundo normal primitivo. Mundo normal primitivo. A pergunta é a de número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além
daquele que vemos, os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos. Existe o plano espiritual. E, por assim dizer, por que não falar que é, sim, um mundo à parte? Na verdade, o universo, e ultimamente eu ando gostando de estudar astronomia, o universo. Estava vendo uma matéria a respeito do universo, e olha como que a grandeza e a engenharia de Deus, ela é tão, né, tão bela, né? Porque o universo, ele continua crescendo. Por isso que nós estudamos no começo, principalmente no Livro dos Espíritos, que a gente considera o universo infinito, e ele é, porque ele continua crescendo. E nessa matéria, houve a indagação de tipo, como continua crescendo? O que tem fora do universo? Nós estudamos aqui o próprio universo. Mas peraí, se nós formos para a parte de fora do universo, só tem tudo branco? Não, mas não existe lado fora do universo. Porque até o vazio absoluto seria o universo. Estudamos aqui. Mas sabe o que é o mais interessante? Eu acho que é um ponto importante a gente comentar. Porque Deus, ele nunca cessou a criação. Ele continua sempre criando. É uma engenharia. E criando irmãos espirituais também. Como nós um dia fomos criados. E como perceber que o universo cresce? E aí eles deram um exemplo da seguinte maneira. Deram o exemplo de duas galáxias. As duas galáxias, elas estão no mesmo ponto que sempre estiveram. Só que a distância delas aumentaram. Fabiano, as duas galáxias elas nunca se moveram, mas a distância delas se aumentaram. Deus expande. Deus expande. Elas não se movimentaram, mas expandiu. É nesses pontos que, por vezes, o plano espiritual está contido também, porque não tem um espaço no universo que ele seja inútil. Que ele seja inútil. Então, Deus é muito bom. Alguém vai perguntar, nossa, tudo é obra da química, da física, de tudo. Na onde tem Deus nisso? Tem Deus em tudo. Tem Deus em tudo. Não há o acaso. Não há o acaso. É tudo criação do nosso Pai. Então, sim, nós podemos considerar que, né, esse mundo dos espíritos, ele seja um mundo à parte, sim. Mas é importante entender também que isso não nos faz, no momento de desencarnar, de repente nós não estarmos aqui, na superfície terrestre, ainda caminhando, ainda andando, ainda visitando, ainda não sabendo que desencarnou. Porque o mundo espiritual, ele vai muito aquém do nosso simples olhar. Mas sim, existem regiões de concentrações dos espíritos. Então vamos ver a resposta. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos
ou das inteligências incorpóreas, mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Olha, lindo, 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 lindo. Cada vez mostra mais quanto nosso pai, ele é um engenheiro mesmo, né? E como que está tudo certo. Nossa, Anja, mas o planeta Terra está passando por um colapso, né? Olha, sinceramente, por própria ação humana, cheia de vício ainda, mas tudo dentro dos planejamentos. Tudo dentro dos planejamentos, né? Ainda há como nós darmos passos para trás para fazer um mundo melhor para frente. 85. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo material é a principal ordem das coisas. Nós havíamos falado anteriormente ali, né? Nós estamos tão ainda, e falo de humanidade, nós estamos ainda tão abnegados aqui, materialmente falando, que por vezes, grande parcela da humanidade acredita que o mundo real é esse mundo nosso aqui, né? E é importante falar que esse mundo que nós estamos encarnados é um objeto, ele é um recurso de evolução do espírito, que a verdadeira morada nossa é o mundo espiritual, é o plano espiritual. Então, é apenas um recurso. Pode-se dizer que é o modo lúdico da evolução do espírito. Tá? É isso. E aí os espíritos vão responder ele agora, que provavelmente a resposta não sairá muito disso que nós estamos aqui conversando. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo material, é o principal da ordem das coisas? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo material, essa é a 86. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Olha, os sóis que rodearam Jesus na sua evolução já não existem mais. Olha, nós estamos vendo aqui estrelas que já não existem mais também. Olha, né? Como? É os anos-luz, né? Até chegar a imagem, já deixou de existir. Isso faz com que também entendamos que planetas, enquanto objetos e recursos de evolução, eles podem, é matéria, eles podem sim deixar de algum momento de existir. Porque já não há necessidade mais dessa ferramenta aqui para a evolução. Vamos lá? Fazer a analogia de novo? Há um tempo atrás, utilizávamos máquinas de escrever ou máquinas de datilografia. Já não utilizamos mais. São recursos que passou por nossa vida, que foi objeto útil, mas que não há mais necessidade. Então, há momentos que isso vai sim ocorrer. E a pergunta, ela se volta nesse sentido. O mundo material poderia deixar de existir? Como, por exemplo, o planeta Terra. Ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Resposta: sim, eles são independentes. E não obstante a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Nós sabemos, e aí o Eurípides Marini, né, tratava muito disso, né, a respeito de quantos espíritos estava em torno de idas e vindas de encarnação, reencarnação, né, enfim,
do planeta Terra. E ele tinha até os cálculos dele, né, claro, oriundos também de leituras e estudos dentro da própria doutrina espírita, de quantos espíritos circundavam aqui, né, o planeta Terra, né, só que são independentes. O plano espiritual e o planeta em si são independentes. Então, nada segura que esses mesmos espíritos, e isso pode ocorrer com a gente a qualquer momento, de nós fazer uma transição para um outro planeta, né? Nada disso impede. Por quê? Porque são independentes. Não tem correlação, como a própria resposta nos traz. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Se a gente voltar 2 perguntas para trás, se eu não me engano, aqui, a gente, dentro de um comentário, a gente disse que, de repente, esse próprio mundo espiritual, ele está aqui mesmo na superfície terrestre, aqui, ó. E, por vezes, também, até mesmo dentro do próprio, né, do interior do planeta Terra. Né? Então, ele transcende. Né? E agora a pergunta que Kardec faz é que se os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. É importante dizer que nós temos as chamadas colônias espirituais e tantos outros, né, moradias e residências em todo o plano espiritual, e que sim, algumas têm lugares fixos, e isso foram trazidos por nós por romances, né, espíritas, e principalmente por um material de estudo bem considerável, que é de André Luiz, através de Chico Xavier, né? Chico Xavier, né, vem trazendo psicografia de André Luiz, que vem trazendo essa realidade do mundo espiritual, né? A realidade das experiências, né, das vivências enquanto espírito, né? Então, acho que é importante a gente entender todos esses processos aqui. Então, quando fala que ocupa uma região, talvez seja inexato a gente afirmar e validar isso com veemência. Por quê? Porque tem espíritos que ficam, por vezes, perdidos longos anos, dezenas de anos e até mesmo centenas de anos aqui no globo terrestre, pensando inclusive ainda em estarem vivos, pensando inclusive ainda no caso dos patrões, dos coronéis, ainda terem o poder para dominar ainda aqueles povos que foram escravizados, ainda estarem escravizados aqui, familiares, parentes, amigos nossos, por vezes, estarem, né, de repente, caminhando aí, ou até mesmo fazendo visitação do plano espiritual para conosco, ou até mesmo num trabalho missionário, né? Diga-se de passagem, os nossos espíritos protetores, né? Os nossos guias. Então, não tem necessidade de ter um lugar circunscrito. Eles estão em toda parte. E vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. E aí vamos lá. Porque enquanto eu estava fazendo a leitura aqui, eu estava lembrando. Eu quero ir para Júpiter. Peraí. Júpiter é o planeta na onde tem as classes de espíritos mais evoluídas no sistema solar. Vamos com calma, não dá. Não dá.
Tenho que ir com calma. Eu quero colocar o meu filho que está no primeiro ano no ensino médio para aprender aquela química que nós tínhamos comentado agora mesmo. Não. Não vá. Não dá. Ainda não. É assim. É no seu passo. Ah, quando eu desencarnar, eu vou lá para Marte para ver se tem vida. Não. Os mecanismos e as logísticas e a engenharia de Deus, ela não funciona bem assim, não. É tipo assim, eu estou dando várias analogias. Ah, eu vou lá agora, vou comprar uma Land Rover. Não vai. Tá limitado. Não vai. Não vai. Nós temos limites. Nós temos livre-arbítrio, mas nós temos limites. Não vai. E é assim que nós temos que fazer as analogias. E entender como funciona a espiritualidade. Não vai. Eu estou desencarnado, eu queria visitar a minha família lá na Terra. Não dá ainda. Não vai. Não tem jeito. No momento certo você vai. André Luiz nos traz uma lição muito interessante a respeito disso no livro O Nosso Lar. Que quando foi-lhe possibilitado vir até aqui, na gleba terrestre, para visitar a família, ele que estava em momento de se crescendo, melhorando, né, no plano espiritual, ele caiu a guarda de novo para depois subir de novo. Então, nós temos que entender os nossos limites enquanto condição espiritual. Condição espiritual. É essencial isso. Deixa eu ver o horário aqui. 11h29. Eu vou até por volta ali de 11h35. Então, sendo assim, veja bem, nós começamos na lição Origem e Natureza dos Espíritos, passamos agora pelo mundo normal primitivo e tem uma terceira lição aqui, na onde eu vou fazer uma perguntinha. A lição agora é forma e ubiquidade dos espíritos. Forma e ubiquidade dos espíritos. A pergunta é a de número 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Olha, Kardec sempre, né? Kardec vai, tem hora de um jeito, tem hora de outro, e isso tudo é necessário para o nosso crescimento no campo do saber. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E é importante falar que Kardec, ele sempre está falando, de repente, do ponto de vista de nós encarnados aqui, né? Nós bem o sabemos, né? Quando ele vem fazendo isso aqui, os espíritos, e aí quando eu acredito que quando ele trata os espíritos, a gente já tem que considerar o corpo perispiritual. Nós passamos por transformações. Vou dar um exemplo. Tantos desencarnaram na fase idosa e chegaram no plano espiritual ou dentro de um processo no próprio plano espiritual, rejuvenesceram, né? Então, necessariamente, eu não preciso manter, né, um padrão de encarnado para desencarnado. Mas é importante citar também que de desencarnado para desencarnado, um espírito ele pode sofrer. O sofrer não é de sofrimento, tá, gente? O sofrer é estar apto à mudança. Pode ter essas mudanças ocorrerem de uma certa maneira também, né? Então, vamos ver dentro dessa pergunta o que os espíritos vêm trazendo para Kardec, né? Porque ele pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Olha só,
Então ele fala, ó, aos vossos olhos de encarnados, não, mas aos nossos olhos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, necessariamente falando, os espíritos eles vêm respondendo a respeito do espírito mesmo e não do corpo perispiritual. Kardec ele faz uma menção, talvez, do corpo perispiritual, mas os espíritos vêm trazendo do espírito mesmo. E aí é que ele fala aqui no final. Olha, ele pode ser um clarão, uma flama ou uma centelha etérea. E aí está falando do espírito. E não da forma que o perispírito lhe aparece. Por isso que os espíritos vêm tratando isso, ó, aos vossos olhos de uma maneira e aos nossos de outra. E aí, só para completar, porque tem uma pergunta dentro da pergunta, a 88A. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Os espíritos respondem da seguinte maneira. Para vós, os espíritos sempre tratando, né? Separando mesmo, né? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Olha que os espíritos já vêm, já nos deixando aí algumas informações interessantes, hein? Que até então, vocês ainda têm uma limitação, vocês ainda é isso, vocês ainda é aquilo, mas ele já consegue nos nortear algo interessante, hein? Para vós, ele varia do escuro ao brilho do rubi. Então, ele utiliza um material nosso aqui na Terra, né? Inclusive uma pedra preciosa, para dar uma vertente de como seria uma visualização de um espírito, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Kardec comenta: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Nossa próxima pergunta, daqui 2 semanas, nos nossos estudos dominicais, da lição vai ser forma e ubiquidade dos espíritos, e a pergunta será a pergunta de número 89. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Lembrando que no próximo domingo, o estudo vai ser do livro Vinha de Luz, do médico Chico Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. E daqui 2 semanas retornamos com o livro dos Espíritos. Vou pedir, antes, Fabiano, vamos destinar todos os fluidos santificantes, saudáveis, todos os fluidos regeneradores para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, principalmente pela saúde, né? Pela saúde física, saúde mental, aqueles que estão passando pelas provas e expiações doloridas, né? Que esses fluidos sirvam para que amenizem, para que deem força, para que prossigam sempre em frente, né? E a todos, Seja levado àqueles também que passam problemas por toda área, né? Por todo o setor, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas nas relações, tudo, tá? Fabiano, você faz a prece final para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, tia Marlene. Obrigado a Fabiana. Obrigado, Fabiano. Obrigado ao Patrick. Obrigado a Viviane, que esteve há pouco com a gente aqui. Tia Ivanete até que tentou entrar, mas não conseguiu. Obrigado a todos aqueles que estão ao redor de vocês, aí no lar de vocês. Obrigado, Mirella. Obrigado, Vitória. Obrigado, Rafaela. Que semana que vem, que essa semana seja abençoada, que esse dia de domingo hoje seja abençoado, e que semana que vem, se Deus quiser, e assim o permitir, estaremos aqui novamente nos nossos campos de estudos doutrinários do cristianismo vivo. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Uma boa semana, um bom domingo, e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja. Obrigado, Fabiano.